Muitas vezes, a batalha espiritual é abordada com um foco errado, em vez de começar com Deus e sua soberania. Acabamos nos concentrando demais no inimigo e em suas táticas. Padre Alex Nogueira nos lembra que toda luta espiritual começa com Deus, com o conhecimento de que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa força. Não podemos começar uma luta olhando para o mal. Devemos sempre começar olhando para o bem, para o Senhor que já conquistou a vitória por nós na cruz. A primeira chave para entender a guerra espiritual é saber que Deus é maior que o mal. A presença de Deus em nossa vida não é algo secundário ou eventual, mas é o fundamento que nos dá segurança e confiança para enfrentar qualquer desafio. O próprio Evangelho nos ensina que o poder de Cristo é suficiente para nos proteger e nos guiar. Ele não apenas venceu o mal, mas também nos oferece a oportunidade de participar dessa vitória através da nossa união com Ele. Em João 16, 100, Jesus nos diz: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, Ele nos lembra que as dificuldades são inevitáveis, mas não estamos sozinhos. Cristo, com sua morte e ressurreição, já venceu o mundo. Portanto, qualquer ataque do inimigo contra nós não tem o poder de nos destruir, pois estamos protegidos pela vitória de Cristo. Padre Alex também nos alerta para um equívoco comum em nossa caminhada espiritual: a obsessão com o inimigo. Embora seja necessário estar atento às tentações e ao mal que nos cerca, não podemos deixar que o inimigo se torne o centro da nossa atenção. Nossa confiança deve estar em Deus, não na força do mal. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, é Ele quem se torna nosso defensor, nossa fortaleza e nossa luz. A Bíblia nos ensina em Tiago 4, 7: Sujeitai-vos a Deus, resistai ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso, ao enfrentarmos a batalha espiritual, devemos nos lembrar de que e nossa luta não é contra o inimigo, mas contra as tentações e enganos que ele coloca diante de nós. Ao focarmos em Deus, em sua palavra e nos meios de graça que ele nos deu, como a oração, os sacramentos e a comunhão com os irmãos na fé, encontramos força e segurança. Em vez de nos concentrarmos nas táticas do mal, devemos invocar o poder de Deus, que já venceu o inimigo. Padre Alex nos ensina que a vitória na batalha espiritual não é alcançada pela nossa força ou astúcia, mas pela graça de Deus. Deus é o ponto de partida de toda a guerra espiritual. Ao começarmos com Ele, ao confiarmos em sua providência e ao colocarmos nossa vida nas mãos dele, podemos caminhar com confiança, sabendo que nada pode nos separar de seu amor. A batalha espiritual nem sempre acontece em grandes confrontos ou situações extraordinárias. Muitas vezes, ela se manifesta de maneira sutil, silenciosa e quase imperceptível. Padre Alex Nogueira nos lembra que o inimigo da alma não precisa derrubar uma pessoa de uma vez. Basta enfraquecer aos poucos, desviando o coração dela de Deus através de pequenas distrações, pequenas quedas e pequenas concessões.
É assim que muitos cristãos começam a perder a força espiritual sem perceber. O modo mais comum de ação do inimigo hoje não é o susto, o extraordinário ou o espetacular, mas a sugestão suave, o sussurro interno, que tenta moldar nossos pensamentos e atitudes. Ele não chega dizendo peque, ao contrário. Ele diz: só hoje. Todo mundo faz, você merece, não faz mal nenhum. Deus vai entender. E assim, aos poucos, vamos nos afastando da vontade de Deus. Padre Alex costuma explicar que a tentação começa na mente, e é ali que o inimigo tenta instaurar suas sementes de confusão. Ele sabe que, se conseguir mexer nos nossos pensamentos, conseguirá influenciar nossas emoções, depois, nossas ações. E quais são essas tentações discretas que enfrentamos todos os dias? Primeiro, a tentação da preguiça espiritual. Ela se manifesta quando acordamos e pensamos: hoje não precisa rezar. Amanhã eu compenso. Ou quando sentimos um desânimo profundo de ir à missa, de pegar na Bíblia, de fazer o bem a alguém. Essa é uma tentação silenciosa, mas extremamente eficaz. Pouco a pouco. Vamos nos distanciando da fonte de graça e quando percebemos, nosso coração já está frio. Depois, vem a tentação do excesso de telas, de série, de redes sociais, de notícias, de conversas sem propósito, tudo aquilo que vai ocupando o tempo que deveria ser de Deus, da família, de nós mesmos. O inimigo não precisa que você caia em um grande pecado. Ele só precisa que você não tenha tempo para Deus. É assim que ele vence. Há também a tentação da irritação e do orgulho, presentes nas pequenas situações do cotidiano, um comentário atravessado, uma crítica no trabalho, alguém que não nos trata como gostaríamos. Nessas horas, o inimigo nos sussurra: responda à altura, mostre que você é melhor, não deixe barato. E, quando vemos, estamos alimentando ressentimentos, raivas e atitudes que só fazem mal à nossa alma. Padre Alex nos convida a perceber que essas pequenas tentações são, na verdade, grandes batalhas, porque moldam a forma como vivemos diariamente. Um coração que acolhe pequenas trevas ao longo do dia perde a sensibilidade à voz de Deus. Mas um coração que aprende a reconhecer essas sugestões diabólicas passa a caminhar com mais clareza e firmeza. Para vencer essas tentações sutis, é essencial cultivar uma rotina espiritual, mesmo simples, mas constante, uma oração ao acordar, um momento de silêncio durante o dia, um Pai Nosso antes de dormir, um olhar para o crucifixo quando o coração se desviar. Não são ações grandiosas que derrotam o inimigo, mas a fidelidade contínua. Padre Alex lembra: quem é fiel no pouco, vence no muito. E é exatamente no pouco, nos pensamentos, nas reações, nos pequenos gestos que a batalha espiritual cotidiana acontece. Uma das armas mais perigosas do inimigo não é o ataque direto, mas a mentira disfarçada. Padre Alex Nogueira descreve essa estratégia como a arte do engano espiritual.
algo que o demônio faz com maestria desde o início da humanidade. Ele sabe que, se apresentar o mal da forma evidente, será facilmente rejeitado. Então, prefere agir com meias verdades, usando frases que parecem inofensivas, espirituais ou até razoáveis, mas que, no fundo, desviam o coração do cristão. O tentador raramente diz: abandone Deus. Em vez disso, ele sussurra: você não precisa exagerar. Deus não liga para isso. Todo mundo faz. Essas frases, aparentemente simples, carregam um veneno espiritual capaz de mudar nossa forma de pensar. São como uma gota de tinta escura que, misturada em um copo de água limpa, acaba manchando tudo. O inimigo trabalha devagar, com paciência, mexendo pouco a pouco na forma como enxergamos a fé. A moral, os valores, a oração e nós mesmos. Padre Alex explica que o tentador usa 3 mentiras principais. E a mentira sobre Deus é quando o inimigo tenta distorcer a imagem do Senhor, fazendo-nos acreditar que Ele é distante, frio, indiferente. Ao contrário, tão permissivo que nada mais é pecado. Frases como: Deus não vai se importar se Ele te amasse. Isso não teria acontecido. Esse tipo de mentira quebra a confiança no Pai e nos afasta do seu amor. A mentira sobre nós mesmos. Aqui, o inimigo tenta atacar a autoestima espiritual da pessoa. Você não presta, não tem mais solução para você, você nunca será santo. Padre Alex sempre insiste essas frases. Nunca vem de Deus. O Senhor corrige. Sim, mas sempre com amor. Ele jamais humilha, diminui ou destrói a alma. Sem a mentira sobre o pecado. O tentador tenta diminuir a gravidade das escolhas erradas, fazendo parecer que tudo é normal. É só dessa vez. Ninguém vai saber. Não é tão grave assim. Assim, a pessoa começa a negociar com o mal. E a fronteira entre o certo e o errado vai se tornando turva. O grande problema dessas mentiras é que elas criam um terreno fértil para a confusão interior. Aupukos. A pessoa perde a clareza espiritual e passa a viver guiada pelas emoções, pelos impulsos, pelos desejos desordenados, em vez de ser guiada pela vontade de Deus. Quando isso acontece, o inimigo já ganhou espaço. Padre Alex nos convida a fazer um exercício simples, mas poderoso: perguntar ao coração: quem é que está falando? A frase traz paz ou inquietação? Aproxima ou afasta de Deus? Leva ao amor ou ao egoísmo? A voz de Deus sempre conduz à paz. Mesmo quando corrige, a voz do inimigo traz confusão, medo, ansiedade, desânimo e orgulho. Por isso, discernir as mentiras do tentador é fundamental para a vida espiritual. Não se trata de paranoia ou medo, mas de sabedoria espiritual. A melhor defesa é manter o coração ancorado na palavra, nos sacramentos e na vida de oração. Quando a mente é iluminada pela verdade de Cristo, nenhuma mentira tem força para dominar lá
E assim, ao reconhecer as falsas vozes que tentam nos afastar de Deus, damos um passo essencial para viver uma fé madura, firme e profundamente enraizada no amor do Senhor. Uma das formas mais frequentes de ataque espiritual hoje não acontece por meio de tentações explícitas, mas através do medo, da ansiedade e da perda da paz interior. Padre Alex Nogueira explica que o inimigo sabe que, quando o coração está agitado, preocupado ou tomado por pensamentos negativos, a pessoa perde a capacidade de discernir e de ouvir a voz de Deus. A mente inquieta se torna terreno fértil para decisões precipitadas, reações impulsivas e conclusões distorcidas. O medo é uma das armas mais antigas do tentador. Ele tenta nos convencer de que o futuro será terrível, que nada dará certo, que estamos sozinhos e sem saída. A ansiedade, por sua vez, é como um ruído constante que não permite que a alma descanse. É aquele estado de alerta permanente, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. E quando o medo e a ansiedade se instalam, a paz, que é dom precioso do Espírito Santo, começa a desaparecer. Padre Alex lembra que Deus sempre conduz pela paz. O inimigo sempre empurra pela pressa, pelo pânico e pela angústia. Se você sente que algo te joga contra a parede, que sua mente está pesada, acelerada, confusa, isso não vem de Deus. O Senhor pode nos corrigir, pode nos chamar à conversão, mas sua voz nunca gera desespero. A voz do Pai é firme, mas suave. Ela ilumina, nunca perturba. Ela orienta, nunca paralisa. É por isso que São Paulo, em Filipenses 4:10, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz é mais do que um sentimento agradável, é uma proteção espiritual, um escudo interior que impede que as trevas entrem. Padre Alex também destaca um ponto importante. Muitas vezes alimentamos a ansiedade sem perceber, quando vivemos conectados demais às telas, aos noticiários e às redes sociais. Quando tentamos controlar tudo e todos, quando não rezamos, não descansamos e não cuidamos da nossa saúde emocional. Assim, damos espaço para que a mente se torne um redemoinho incontrolável. O primeiro passo para recuperar a paz é reconhecer de onde vem essa agitação. É olhar para dentro e se perguntar: essa inquietação vem de Deus? Esse medo me aproxima ou me afasta do Senhor? O que essa ansiedade está tentando me dizer? Depois, é fundamental trazer tudo para a presença de Deus. Orar, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo angustiado. A paz nem sempre chega de imediato, mas, aos poucos, como o nascer do sol que dissipa a noite, a luz vai vencendo a escuridão. Práticas simples ajudam muito. Respirar profundamente enquanto diz Jesus: eu confio em vós. Repetir um versículo curto, como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
fazer um minuto de silêncio antes de reagir a algo difícil, reduzir o consumo de notícias e conteúdos que alimentam medo, rezar o terço, que acalma a alma de forma extraordinária. Padre Alex sempre insiste: onde falta paz, falta Deus, onde Deus entrar, opós volta. Se a ansiedade tem tomado conta do seu coração, não se culpe e não se desespere, mas também não ignore. Ela pode ser um sinal de que você está carregando mais do que deveria. Cristo nos diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não quer que você enfrente seus medos sozinho. Quando você entrega a sua agitação ao Senhor, Ele devolve a serenidade. Quando você confia sua angústia a Ele, Ele lhe dá força. E quando você deixa que a paz de Deus domine seu coração, nenhum medo tem poder para te dominar. Quando falamos em batalha espiritual, muitos imaginam cenas extraordinárias ou ataques diretos do inimigo, mas Padre Alex Nogueira nos lembra de algo fundamental. O inimigo só entra onde encontra uma porta aberta, e essas portas, quase sempre, são abertas por meio do pecado. Por isso, entender a diferença entre pecado mortal e pecado venial não é apenas uma questão teológica, é uma questão de sobrevivência espiritual. Padre Alex usa uma imagem muito simples. A alma é como uma casa. O pecado mortal é quando deixamos a porta escancarada para o inimigo entrar. O pecado venial são pequenas rachaduras que, com o tempo, fragilizam toda a estrutura. E o pecado mortal, a porta aberta para o inimigo entrar. O pecado mortal rompe nossa amizade com Deus e destrói a graça santificante na alma. É como se disséssemos a Ele: eu sei o que é certo, mas escolho o que é errado. É um ato de rejeição consciente e deliberada do amor divino. Padre Alex explica que, quando alguém comete pecado mortal, a alma perde sua proteção espiritual, tornando-se vulnerável ao mal, não porque Deus abandona a pessoa. Ele nunca abandona, mas porque a própria pessoa rejeitou a luz e preferiu a escuridão. É por isso que, muitas vezes, após um pecado mortal, vem sensação de vazio, confusão interior, dificuldade de rezar, perda da paz, fragilidade diante das tentações. Não é castigo, é consequência espiritual. O pecado venial, as fissuras que enfraquecem. O pecado venial não rompe a amizade com Deus, mas enfraquece a alma, tornando-a menos sensível à graça. É o famoso não é nada demais. Foi só um exagero. É só uma mentirinha. Mas, Padre Alex alerta, é com pecados pequenos e repetidos que o inimigo constrói quedas grandes. Um pequeno ressentimento alimentado todos os dias cria uma grande mágoa. Uma impaciência constante cria agressividade. Uma distração contínua da vida espiritual cria uma vida sem Deus. O pecado venial é como umidade na parede e começa pequeno, mas se não for tratado, destrói tudo. Por que o inimigo trabalha tanto nas pequenas concessões? Porque ele sabe que ninguém cai em pecado grave de uma hora para outra. Primeiro vem a negligência na oração,
depois uma justificativa, depois uma escolha duvidosa, depois outra, quando a pessoa percebe, já está longe de Deus. O mal não precisa que você se torne má pessoa. Ele só precisa que você não seja santo. C. A arma para fechar portas e rachaduras. Confissão e vida de graça. Padre Alex sempre repete: quem vive em estado de graça é praticamente inatingível pelas forças do mal. E como recuperar esse estado através do sacramento da reconciliação? Na confissão. As portas escancaradas se fecham, as rachaduras são consertadas, a luz volta a entrar, a alma recupera a força e a alegria. A confissão não é um peso, é um presente. É o abraço do Pai que nos recebe e devolve a dignidade perdida. Viver vigilante, mas sem medo. Entender os pecados não deve nos levar ao desespero, mas à vigilância amorosa. Cristão que vigia não vive com medo do inimigo, vive com amor por Deus. E quem ama não abre mão da graça. Padre Alex conclui que a batalha espiritual é vencida muito antes do ataque, é vencida nas escolhas diárias, na pureza do coração, na verdade vivida com humildade e na vida sacramental constante. A alma que se mantém firme na graça tem muros altos, portas reforçadas e luz abundante. E onde há luz, a escuridão não encontra lugar para entrar. A Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, é o maior tesouro que temos como católicos. Padre Alex Nogueira sempre destaca a centralidade deste sacramento na vida espiritual. Não há defesa mais poderosa contra o inimigo do que a Eucaristia. E, nela, Jesus Cristo, presente e real, nos fortalece e nos protege. Em meio à batalha espiritual, onde muitas vezes nos sentimos vulneráveis, a Eucaristia nos dá a força necessária para permanecer firmes em Cristo. Em João 6, o Shileo, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Esse versículo não é apenas uma afirmação teológica, mas uma garantia de proteção espiritual. Quando participamos da Eucaristia, nos tornamos um com Cristo. É Ele, em sua totalidade, nos fortalece contra as investidas do mal. Não há espaço para a dúvida ou o medo quando estamos alimentados com a presença viva do Senhor. E a Eucaristia como escudo contra as forças do mal. Padre Alex nos lembra que a Eucaristia é uma proteção direta contra os ataques espirituais, pois ela nos une ao próprio Cristo. Quando comungamos, não estamos apenas recebendo um pedaço de pão ou vinho, mas nos tornamos participantes da obra redentora de Jesus. O demônio teme a Eucaristia, pois ele sabe que, ao tomarmos o corpo de Cristo, estamos invocando sua autoridade sobre as nossas vidas. Ele não pode prevalecer contra nós, pois Cristo já venceu o mal na cruz, e a Eucaristia nos faz compartilhar dessa vitória. Em momentos de provação, ou quando nos sentimos tentados a desanimar, Padre Alex sugere aproximar-se de Cristo na Eucaristia. Uma só comunhão é capaz de restaurar forças.
aliviar tensões e trazer clareza espiritual. Quando tomamos parte do corpo de Cristo, somos alimentados espiritualmente. E isso nos dá a energia necessária para resistir às dificuldades e ao pecado. A Eucaristia e a batalha interior na luta espiritual. Muitas vezes enfrentamos batalhas internas. O pecado, as tentações e as dificuldades do cotidiano nos atacam e nos fazem sentir fracos, desanimados e sem esperança. Mas é exatamente nesses momentos que a Eucaristia se torna um refúgio seguro. Quando participamos da Santa Missa e recebemos Jesus Eucarístico, somos fortalecidos de uma maneira profunda que vai além das nossas forças humanas. Padre Alex fala de como a Eucaristia cura a alma e nos dá discernimento espiritual para tomar decisões corretas. Em uma batalha espiritual, a Eucaristia ilumina a nossa mente, dando-nos a clareza necessária para não cairmos em armadilhas do inimigo. E Jesus nos ensina a discernir, a agir com sabedoria e a permanecer em sua paz, mesmo em tempos de tribulação. Como viver a Eucaristia no dia a dia? Padre Alex não nos convida apenas a viver a Eucaristia no momento da missa, mas a deixar que ela transforme o nosso dia a dia. A presença de Cristo no sacramento deve ser refletida em nossas atitudes, palavras e escolhas diárias. Como um soldado que se prepara para a batalha, devemos nos revestir da força da Eucaristia antes de enfrentar qualquer dificuldade. Para isso, ele sugere que cultivemos uma vida de oração constante, meditação da Palavra de Deus e, sempre que possível, uma visita diária ao Santíssimo Sacramento. Mesmo que não possamos comungar todos os dias, a oração diante do altar e a adoração de Cristo presente no sacrário nos fortalece espiritualmente. Padre Alex também nos convida a viver a Eucaristia com gratitude e reverência, reconhecendo que, cada vez que nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, estamos sendo alimentados e renovados para a missão de vida cristã. Cada participação na missa não é apenas um momento de adoração, mas também uma arma poderosa contra as forças do mal que tentam nos desviar do caminho. A Eucaristia como sinal de unidade na Igreja, além de ser uma arma espiritual pessoal, a Eucaristia também é um sinal de unidade para toda a Igreja. Padre Alex enfatiza que, quando comungamos, não estamos apenas em comunhão com Cristo, mas com todos os membros do corpo de Cristo, a Igreja. A Eucaristia nos torna uma comunidade, fortalece os laços de fraternidade e de amor, e é por meio dela que a Igreja se mantém unida contra as divisões e os ataques do inimigo. Assim, a celebração da Eucaristia não é apenas um momento de intimidade pessoal com Deus, mas também um ato de comunhão com toda a Igreja, em que renovamos nossa vocação como membros do corpo de Cristo. Cada Eucaristia celebrada é também uma reafirmação do compromisso com a missão de Cristo no mundo. Conclusão: viver a Eucaristia é viver em vitória. Padre Alex conclui que a Eucaristia é a chave para a vitória espiritual. Quando vivemos plenamente este sacramento, não somos mais vítimas das ciladas do mal, mas somos capacitados a lutar
a vencer e a viver com Cristo. Ele é nossa força, nossa paz, nossa proteção. O inimigo não pode vencer quem está alimentado com o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, em nossa batalha espiritual diária, não podemos deixar de frequentar a Eucaristia. Cada vez que comungamos, estamos nos revestindo da força divina que nos capacita a viver em santidade, a superar as tentações e a levar o amor de Deus ao mundo. Se a Eucaristia é o alimento que fortalece o guerreiro espiritual, a confissão, o sacramento da reconciliação, é o pronto socorro da alma. Padre Alex Nogueira gosta de usar essa imagem, porque ela expressa de maneira simples e verdadeira o que acontece quando nos aproximamos do confessionário, entramos feridos e saímos cuidados. Entramos fracos e saímos fortalecidos. Entramos acusados e saímos absolvidos. A confissão não é um detalhe da vida cristã. Ela é uma arma poderosíssima contra o mal, capaz de fechar portas que foram abertas pelo pecado, restaurar a graça perdida e devolver a luz ao coração que havia se deixado envolver pela escuridão. Se a batalha espiritual é uma realidade constante, a confissão é o lugar onde recebemos a cura necessária para continuar lutando. E, por que temos medo de confessar? Padre Alex reconhece que muitas pessoas têm resistência à confissão. Algumas sentem vergonha. Outras acham que Deus está cansado dos mesmos erros. Outras acreditam que o padre vai julgar ou olhar torto. Mas tudo isso são mentiras espirituais. A confissão não é um tribunal onde o padre aponta o dedo. É o lugar onde Cristo abraça, cura e restaura. Padre Alex costuma dizer no confessionário: você não encontra um juiz, você encontra Jesus Cristo em pessoa, oferecendo misericórdia. O que acontece espiritualmente quando confessamos? Algo profundamente poderoso acontece. Não é simbólico. Não é psicológico. Não é apenas emocional. É real e espiritual. Quando você faz uma confissão sincera, o pecado mortal é destruído. A graça santificante volta imediatamente ao coração. As brechas espirituais se fecham. O inimigo perde acesso. A alma recupera força, clareza e paz. O coração volta a ouvir a voz de Deus. É como se Deus dissesse: eu te devolvo o que o pecado tentou roubar. Se há algo que o inimigo odeia, é a confissão, porque ela arranca sua influência pela raiz. Confissão e clareza espiritual. Depois da confissão, é comum sentir que a mente está mais leve, que a oração flui melhor, que decisões se tornam mais claras. Isso acontece porque o pecado cria uma espécie de névoa espiritual. E quando confessamos, essa névoa desaparece. Padre Alex explica que muitas pessoas, ao viverem situações de confusão, ansiedade persistente ou desorientação interior, descobrem uma grande graça ao se confessarem, como se uma carga invisível fosse removida. A confissão devolve a sensibilidade espiritual, permitindo ao coração reconhecer a voz de Deus com mais nitidez. A necessidade da confissão frequente. Alguns pensam que devem confessar apenas quando cometem pecados graves,
Mas Padre Alex ensina que a confissão frequente é fonte de crescimento espiritual. Ela fortalece contra tentações, aperfeiçoa a consciência moral, destrói vícios pela raiz, ilumina decisões, desperta o desejo de santidade. A prática de confessar-se uma vez por mês é um excelente caminho, e muitos santos recomendam até com mais frequência. A confissão como ato de humildade. Humildade é reconhecer a verdade sobre nós mesmos, e nada é mais humilde e mais libertador do que dizer: eu pequei, eu preciso de ti. Senhor, o inimigo odeia a humildade porque ela nos torna semelhantes a Cristo, e ele perde força quando a alma se ajoelha diante da misericórdia. Por isso, a confissão não é humilhação, é libertação. Leu. Depois da confissão viver como quem foi curado, uma alma reconciliada é uma alma em paz. E essa paz se torna escudo na batalha espiritual. Padre Alexa recomenda agradecer imediatamente a Deus após a confissão, pedir força para não voltar aos mesmos erros, reparar com boas obras aquilo que foi ferido, manter o coração vigilante, mas sem medo, porque quem vive em estado de graça não é vulnerável. E forte, a confissão nos devolve a condição de filhos amados que caminham na luz. Na visão espiritual que Padre Alex Nogueira apresenta, a família não é apenas um conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto. A família é um lugar sagrado, onde a graça de Deus deseja habitar e onde também ocorrem muitas batalhas invisíveis. É dentro de casa que somos moldados, amados, feridos, curados e fortalecidos. Por isso, é também ali que o inimigo frequentemente tenta semear divisão, frieza, silêncio, brigas e desânimo. Padre Alex lembra que o demônio não tolera famílias unidas, porque uma família que ora e permanece firme em Deus se torna uma fortaleza espiritual. Ele sabe que, destruindo relações familiares, pode enfraquecer a vida espiritual de cada membro. Por isso, a batalha dentro de casa muitas vezes é mais intensa do que percebemos, e os pequenos ataques dentro do lar, os conflitos familiares raramente começam com algo grande. Eles surgem de coisas simples, uma resposta atravessada, uma irritação não resolvida, orgulho ferido, falta de paciência, expectativas frustradas. O inimigo não cria brigas do nada, mas aproveita as fragilidades humanas para amplificá-las. Uma discussão vira silêncio frio. O silêncio vira distância. A distância vira mágoa. A mágoa vira divisão. E quando a divisão entra, a graça tem mais dificuldade para circular livremente. A ausência de oração em família, Padre Alex sempre ressalta: família que não reza junta enfraquece. Isso não significa uma obrigação pesada, mas uma realidade espiritual quando não existe oração no lar. O ambiente fica mais vulnerável à irritação, ao cansaço, à falta de perdão e à confusão. A oração, mesmo simples e breve, traz luz, harmonia e proteção.
elementos que ajudam muito. Rezar um Pai Nosso antes de dormir. Bendizer as refeições. Fazer o sinal da cruz ao sair de casa. Rezar juntos ao menos uma vez na semana. Colocar música sacra ou um terço no ambiente. Pequenos gestos criam grandes proteções. San. Objetos sagrados, sinais da presença de Deus no lar. A casa precisa refletir a fé da família. Padre Alex incentiva colocar um crucifixo na sala principal, ter uma imagem de Nossa Senhora ou de São José, manter a Bíblia em um local visível, acender uma vela para a oração, usar água benta com frequência. Esses sinais não são amuletos, eles são recordações visíveis de que Cristo reina naquele lar. E quando essa verdade é proclamada dentro da casa, o mal perde espaço. O perdão como arma espiritual dentro da família. Grande parte das batalhas espirituais dentro das famílias envolve falta de perdão. O inimigo sabe que mágoas escondidas enfraquecem os laços. Por isso ele tenta reabrir feridas antigas, criar mal-entendidos, alimentar ressentimentos, incentivar acusações. Padre Alex ensina que perdoar é difícil, mas é essencial. Não porque o outro merece, mas porque nós outros precisamos de paz. O perdão cura o coração, neutraliza o ataque espiritual, abre portas para a reconciliação, permite que a graça flua novamente. Um lar que acolhe Deus, acolhe a paz. Famílias perfeitas não existem, mas famílias que acolhem Deus existem e são fortes. Padre Alex nos lembra que a batalha espiritual dentro da família se vence com amor diário, com paciência, com diálogo, com oração e com atos concretos de carinho. Cristo precisa ser convidado diariamente a ser o centro do lar, onde ele entra. A paz entra, onde ele permanece. O inimigo não consegue se instalar. Uma família que entrega suas fragilidades a Deus se torna uma fortaleza cercada pela graça, capaz de suportar dificuldades e superar tempestades com esperança. Seu lar pode ser essa fortaleza. Basta que Cristo seja o fundamento. No mundo moderno, o trabalho e o dinheiro ocupam grande parte da nossa atenção. São áreas necessárias, dignas e abençoadas, quando vividas com retidão. No entanto, Padre Alex Nogueira sempre alerta que é justamente nesses campos que o inimigo atua de maneira mais sorrateira. Porque sabe que, quando o coração fica absorvido pelo ritmo frenético do dia a dia, a vida espiritual corre o risco de ser deixada em segundo plano. A batalha espiritual, nesse caso, não se apresenta com ataques diretos, mas com distrações, excessos e ilusões. Vivemos em uma sociedade que idolatra a produtividade. A pessoa vale pelo que entrega, não pelo que é. E, quando absorvemos essa lógica, passamos a acreditar que o valor da nossa vida depende de resultados, metas, números e reconhecimento. É nesse ponto que a tentação começa o trabalho, que deveria ser expressão de serviço e amor, torna-se fonte de ansiedade, orgulho
competição e até mesmo de escravidão interior. E a tentação da ambição disfarçada, o inimigo jamais chegará dizendo: seja ganancioso. Em vez disso, ele sussurra: você merece mais, você precisa provar seu valor, ninguém reconhece seu esforço. Aupukos. O coração passa a trabalhar não pelo sustento, nem pela missão, mas pela obsessão de subir, aparecer, dominar. A ambição desordenada toma a forma de respeito humano, elogios, status, ou até mesmo a busca compulsiva de dinheiro. Padre Alex explica que a ambição não começa com grandes atos, mas com pequenas concessões, trabalhar além do necessário todos os dias, abandonar a família, colocar Deus em último lugar, viver estressado e irritado porque nunca é suficiente. A comparação como armadilha espiritual. No ambiente de trabalho e nas redes sociais, a comparação constante é um veneno. Fulano está melhor que eu. Cicrana já conseguiu o que eu não consegui. Por que a vida dos outros avança mais rápido? Essas comparações geram inveja, frustração e desmotivação espiritualmente perigosas. Padre Alex lembra que o inimigo usa a comparação para destruir a gratidão, e onde não há gratidão, não há paz. A espiritualidade cristã nos ensina a olhar para a nossa própria missão, nossa própria trajetória, sem invejar ou desejar a cruz do outro. O trabalho como lugar de santificação. É possível e necessário santificar o trabalho. Padre Alex nos convida a enxergar o trabalho como serviço a Deus, serviço à família, serviço ao mundo. Quando oferecemos nossas tarefas diárias ao Senhor, mesmo as mais simples, elas se tornam oração. O trabalhador que coloca Deus no centro vive seu trabalho com equilíbrio interior. Ele não é consumido pela pressão, porque sabe que seu valor não depende da produtividade, mas da sua fidelidade. Pequenos gestos transformam o ambiente. Começar o dia com uma breve oração. Pedir sabedoria antes de uma decisão difícil. Agir com honestidade mesmo quando ninguém vê. Tratar colegas com paciência e respeito. Terminar o dia agradecendo. Trabalhar assim é evangelizar silenciosamente. O dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro não é inimigo, mas quando ele se torna Senhor, o coração perde a liberdade. Padre Alex recorda que o apego ao dinheiro prende a alma, enquanto a generosidade a liberta. A tentação é achar que só mais um pouco resolverá tudo, mas a paz não vem do acúmulo, vem da confiança em Deus. Quando colocamos o dinheiro acima da fé, começamos a justificar atitudes erradas, pequenas desonestidades, manipulações, injustiças, descuido com a família, ruptura com a vida espiritual. A verdadeira liberdade está em usar o dinheiro como instrumento, não como ídolo. Recolocar Deus no centro da vida profissional. A batalha espiritual no trabalho é vencida com equilíbrio, oração e humildade. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de ordenar o coração. Deus, família, trabalho. E nunca o contrário.
Quando Deus ocupa o lugar certo, o trabalho flui melhor. O stress diminui. A ansiedade perde força e decisões ficam mais claras. O inimigo tenta usar o trabalho para nos esgotar, mas Deus usa o trabalho para nos santificar. Padre Alex ensina: nem tudo que é urgente é importante. O mais importante é aquilo que te leva a Deus. Trabalhar com essa verdade no coração transforma o ambiente, a rotina, principalmente Olmo. Vivemos em um tempo em que o celular tornou-se quase uma extensão do corpo. Ele está sempre ao alcance das mãos ao acordar, ao comer, ao trabalhar, antes de dormir. E, embora a tecnologia seja uma grande bênção quando bem usada, Padre Alex Nogueira nos chama a atenção para algo sério. As telas se tornaram um dos principais campos de batalha espiritual da atualidade. O inimigo descobriu que não precisa mais esperar a pessoa sair de casa, ir a certos lugares ou encontrar certas pessoas para tentá-la. Basta que ela desbloqueie o celular. Ali, o mundo inteiro se abre, um mundo que pode elevar a alma ou escravizar lá. Trazer luz ou treva, aproximar ou afastar de Deus. E o veneno suave das redes sociais. As redes sociais não são neutras. Elas foram criadas para capturar a atenção, gerar dependência e estimular comparações. Padre Alex observa que o inimigo usa esse ambiente para provocar inveja, induzir a comparação, inflamar a vaidade, minar a autoestima, alimentar a curiosidade doentia, desviar a mente de Deus. A pessoa passa 5 minutos rolando a tela e, quando percebe, já se sente inferior, ansiosa, triste, insuficiente. Não foi ataque direto, mas um bombardeio emocional silencioso. O inimigo não precisa destruir sua vida. Ele só precisa roubar sua paz. E muitas vezes faz isso através da tela. A sedução dos conteúdos fáceis. Outra armadilha é o conteúdo sem filtro vídeos, fotos, músicas, conversas e sugestões que entram sem pedir permissão. O algoritmo não tem moral. Ele entrega aquilo que prende, não aquilo que santifica. Padre Alex alerta que a exposição constante a piadas vulgares, sensualidade, fofocas, violência, influenciadores superficiais, debates agressivos, conteúdos anticristãos, vai desgastando lentamente a alma, tornando-a mais fraca diante da tentação e mais fria diante das coisas de Deus. A pessoa não percebe que o coração está sendo contaminado diariamente, não com grandes pecados, mas com pequenas doses de mundanidade. Anissan, o vício invisível. O uso compulsivo do celular é um dos vícios mais comuns do século, e é silencioso, não deixa cheiro, não deixa marca, não provoca escândalo, mas se escraviza. A pessoa não consegue mais ficar em silêncio, rezar sem olhar notificações, conversar sem checar mensagens, dormir sem o celular ao lado,
Viver o momento presente. Padre Alex explica que esse tipo de vício quebra a disciplina interior, desorganiza a mente e tira o foco espiritual. A alma dispersa não consegue ouvir a voz de Deus. Como santificar o uso das telas? O caminho não é abandonar a tecnologia, mas solozar ordem, propósito e limites. Algumas orientações práticas que Padre Alex sugere. Primeira regra: o celular não pode dominar seu tempo de oração. Ao acordar, fale com Deus antes de falar com o mundo. Segunda regra: estabeleça horários para redes sociais. 3 ou 4 acessos curtos ao dia bastam para a maioria das pessoas. Terceira regra: siga somente quem te aproxima de Deus e te faz crescer. Bloqueie, silencie ou deixe de seguir o que te perturba. Quarta regra: antes de consumir qualquer conteúdo, pergunte: isso me leva à paz ou à perturbação? Quinta regra: faça, ao menos uma vez por semana, jejum de telas. Algumas horas longe do celular devolvem uma paz enorme ao coração. Luz nas telas, evangelizar, também passa por ali. Padre Alex também lembra que a internet pode ser uma grande via de evangelização. A mesma tela que causa distração pode se tornar instrumento de graça, quando usada com sabedoria. Assistir à missa. Ouvir homilias. Acompanhar formações. Rezar o terço. Consumir conteúdos edificantes. Compartilhar palavras de fé. A tecnologia não é o inimigo. O desafio é usar com equilíbrio para que a luz brilhe mais do que as sombras. Leo, o silêncio como arma espiritual. Por fim, Padre Alex enfatiza algo que muitos negligenciam: a alma precisa de silêncio para escutar Deus. Se a mente está sempre cheia de ruídos, vídeos, notificações, mensagens, ela perde a sensibilidade espiritual. O silêncio cura. O silêncio ordena. O silêncio revela. O silêncio fortalece. A pessoa que reserva momentos diários de silêncio diante de Deus se torna mais forte, mais centrada, mais livre e menos manipulada por tudo que aparece nas redes. Poucas coisas abalam tanto o coração humano quanto a experiência do sofrimento. Doenças, perdas, frustrações, injustiças, crises familiares, dificuldades financeiras, todos nós, em algum momento. Enfrentamos situações que parecem maiores do que as nossas forças e, nesses momentos, o inimigo aproveita para lançar suas mentiras, tentando nos fazer acreditar que sofrimento é abandono de Deus, ou até mesmo castigo. Padre Alex Nogueira, Porém, nos lembra de uma verdade fundamental: Deus não castiga seus filhos com sofrimento. Ele permite certas dores para nos amadurecer, purificar e conduzir a um bem maior. Mesmo quando não compreendemos de imediato, a diferença entre castigo e provação está na intenção. O castigo visa destruir, a provação visa fortalecer, transformar e salvar. E, porque Deus permite o sofrimento, Padre Alex explica que Deus não envia o sofrimento, mas Ele o permite porque sabe tirar o bem das situações mais difíceis.
como um médico que permite um tratamento doloroso para que o paciente seja curado. Deus permite certas cruzes para que cresçamos espiritualmente. Ele nos lembra que até Jesus sofreu, o Filho de Deus, completamente inocente. Passou pela dor mais profunda e injusta. Portanto, não devemos pensar que sofrimento significa ausência de amor divino. Ao contrário, Cristo se uniu a nós justamente para que nenhum sofrimento nosso fosse vivido sozinho. O sofrimento como caminho de purificação interior. O sofrimento pode revelar o que está escondido no coração: orgulho, apegos, ilusões, medos, dependências, fragilidades espirituais. A dor, quando vivida com Deus, purifica, ela quebra falsas seguranças e nos devolve ao essencial. Ela nos faz perceber que não somos autossuficientes e nos abre para a graça. Padre Alex insiste: a cruz não nos destrói, ela nos revela. O inimigo tenta agir na dor. Quando estamos fragilizados, o inimigo tenta distorcer tudo. Deus te abandonou. Isso nunca vai passar. Você mereceu. Sua oração não funciona. Ninguém se importa com você. Essas frases não vêm de Deus. Deus sempre fala com esperança, mesmo nos momentos mais escuros. O inimigo fala com desespero. É por isso que, em meio ao sofrimento, precisamos discernir a voz que escutamos. A dor é real, mas as mentiras não precisam ser. Sofrer sozinho é mais difícil a importância da comunidade e dos sacramentos. Padre Alex destaca que ninguém foi feito para carregar o sofrimento sozinho. Por isso existem a Igreja, os sacramentos, a comunidade, a direção espiritual, a oração em conjunto, a missa, a Eucarístia, a confissão e a oração comunitária fortalecem a alma ferida. A presença de pessoas que nos amam sustenta o coração quando as forças falham. Cristo age através das mãos, das palavras e do carinho dos irmãos. Por isso, sofrer isolado é abrir espaço para o desânimo. Sofrer acompanhado é permitir que Deus nos console. A união com Cristo, sofrido segredo da transformação. Nada tem mais poder de transformar o sofrimento do que uni-lo à cruz de Cristo. Quando dizemos: Jesus, uno a minha dor à tua paixão, algo misterioso acontece. O sofrimento deixa de ser apenas dor e se torna oferta. Oração, redenção, caminho para a santidade. Padre Alex explica que não se trata de gostar do sofrimento, mas de não desperdiçar a dor. Quando unimos nossa cruz à de Cristo, Ele dá sentido ao que parecia sem sentido. A esperança cristã diante da dor. A fé não nos promete uma vida sem sofrimento. Ela nos promete a presença de Deus em todas as dores. E isso faz toda a diferença. A esperança cristã é a certeza de que a dor não é eterna. A cruz não é a última palavra. As lágrimas serão enxugadas. Deus transforma tudo o que lhe entregamos.
Padre Alex sempre repete: com Deus, nenhuma dor é inútil e nenhum sofrimento é desperdiçado.